Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje corrigir a provinha do Rio de Janeiro 2017, senhores. Com a prof. Silvia. Aqui está a provinha, vocês já fizeram, eu suponho. Temos aqui uma prova bem bacana sobre a utilidade dos animais, sobre hambúrguer vegetariano, ainda bem que eu já almocei. Alimentação vegana, vegetariana, porcarióis, como vocês gostam de falar, as porcarias que nós comemos, o couro vegetal, o uso dos animais, a pirâmide alimentar sem exploração animal. É uma prova bem legal de conscientização dos animais, do uso dos animais na nossa vida. Muito bacaninha. Temos o primeiro texto sobre a utilidade dos animais do Drummond. Maravilhoso texto. Então vamos à primeira pergunta. Explicando o que considera a utilidade dos animais, a professora responde à pergunta de um aluno sobre o iaque, um boi da Ásia Central. Quando afirma vamos adiante, ela pretende o quê? Quer ver o seguinte, ó. Ela fala assim: aquele é o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pelo se fazem perucas bacanas e a carne dizem que é gostosa. Aí uma criança pergunta: mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra. Vamos adiante. Quer dizer, ela se viu em apertos, não é? Então, olha lá. Quando ela afirma vamos adiante, ela pretende o quê? Trazer novas informações a respeito do animal? Não. Ela diz que vamos adiante, ela começou a falar de outro. Confundir o aluno quanto à importância do iaque? Não. Interromper o questionamento sobre sua contradição? Sim. E ela cortou a menina, né? Porque ela se viu em apertos, então, vamos adiante. Cortou ali para não dar explicação da contradição que ela estava falando. Então, número 1, letra C, bem gritante essa resposta, né? Essa professora bem bacana. 2. Quando ouve que no futuro vai fazer a barba com um pincel de pelo de texugo, Arthurzinho avisa que pretende usar barbeador elétrico. No texto do Drummond fica bem claro que as crianças não estão de acordo em utilizar os animais para o bem próprio, para o bem humano. Então, ele disse que ele pretende usar barbeador elétrico. Essa resposta demonstra que ele já se vê como homem adulto? Não. Está desatento ao assunto da aula? Não. Rejeita a exploração da fauna nativa? Sim. Quando a professora diz, então, que pincel é do pelo do texugo, ele já se apressa e diz, eu não vou usar pincel, eu vou usar o barbeador elétrico. Por quê? Porque daí eu não estou prejudicando ou matando um animal para fazer o pincel de pelo. Então, número 2, letra C também, né? Mais uma vez, mais um aluninho que não está de acordo. Número 3. No comentário sobre a zebra, respondendo a Beth, a professora diz: se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disto. O termo sublinhado é um pronome que está substituindo a seguinte informação. Então, vamos lá. Tem que ir na linha 32 e subir um pouco para entender. Vamos ver onde é que está a linha 32. Está aqui. A menina pergunta assim: a carne também é listrada, a carne da zebra? Pergunta que desencadeia riso geral. E a professora diz: não riam da Beth. Ela é uma garota que quer saber direito as coisas. Querida, eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disso. Disso o quê? Que na verdade seria disso, não é disto. Seria o fato, a pergunta da carne de zebra. O fato da zebra não ter listras na sua carne, somente no seu couro. Então, a carne da zebra ser listrada,
Número 3, letra A. Essa aqui estava bem fácil, né? Vejam, quando eles querem saber a quem se refere tal pronome, nós somos obrigados a voltar no texto. Sempre voltar para captar. Quando eu tenho um pronome, com certeza existe uma referência anterior. E eu uso um pronome para não repetir a ideia. E isso fica muito claro quando a gente aprende os pronomes. Os pronomes estão a favor dos nomes, ó. Pronomes, a favor dos nomes. Então, eles trabalham junto com nomes. Nomes em português é substantivo. Então, os pronomes sempre vão se referir a nomes. Nomes, substantivos, adjetivos, pronomes, certo? Então, a questão seguinte diz assim. Na frase, comem-se os ovos e toma-se a sopa. Uma delícia. Quando a gente fala uma palavra separando em sílaba, o que a gente quer? A gente não quer dar uma ênfase que está realmente uma loucura. Então, a gente faz essa separação silábica para quê? Para enfatizar, para reforçar, não é? Então, tá uma delícia. A separação silábica representa a intenção da personagem de despertar a fome, fazer propaganda, mostrar o seu gosto, ironizar ou reforçar a ideia de fazer um animal de comida. Reforçar a ideia de fazer um animal de comida. Número 4, letra E. Então, não sei se em outras línguas. Eu sei que na língua portuguesa esse recurso ele sempre vai existir para reforçar a ideia, reforçar aquilo que eu quero que compreendam, tá? Corte para 2013, dialogando com outra realidade. A escola agora precisa refletir com o estudante sobre novos conceitos. Responsabilidade ambiental, valorização da saúde, do bem-estar coletivo, a partir de práticas alimentares. A professora da História de Drummond talvez entendesse de outra forma o amor aos animais. Então, olha lá. O texto 2 mostra os benefícios da alimentação escolar vegetariana em São Paulo. Então, 937 mil alunos são beneficiados com comida saudável e vegetariana. Por mês significa menos 88 mil quilos de carne. Então, 81 mil quilos de carne a menos com alimentação vegetariana. 200 mil menos campos de futebol de área desmatada. Vejam bem. Porque no momento que o gado pasta, não é? Ele desmata. Menos 1,3 bilhão de litros de água consumidos. Vejam, segunda sem carne, descubra novos sabores. Pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta. Ali vocês estão vendo uma quantidade de proteínas ali embaixo, né? Temos o porco, a galinha, não, o gado, o porco, a galinha e o peixe. Aquilo ali é para ser um peixe. Então, número 5. O cartaz anuncia os números alcançados por um projeto de merenda escolar da cidade de São Paulo. De acordo com suas informações, a quantidade de água utilizada demonstra que quantidade de água menos 200 mil campos de futebol de área desmatada. Equivale a quê? Demonstra que o cultivo de frutas e legumes exagera o seu uso? Não. Demonstra que a população da cidade é a que mais precisa de água? Não. Estamos falando dos benefícios da alimentação vegetariana nas escolas. Cada aluno gasta em média 2 litros de água na escola? Não. Não é possível fazer essa conta. D. A produção de proteína animal tem elevado custo ambiental. É verdade, olha lá. Quando por mês temos menos 88 mil quilos de carne, temos
por mês, menos 200 mil campos de futebol de área desmatada e menos 1,3 bilhão de litros de água consumidos. Então, isso tudo aí relacionado com a carne bovina, não é? Bovina ou suína ou caprina, né? Ou aves, certo? Então, as proteínas, elas têm um custo elevado, né? O gasto de água é o gasto do subsolo. Do solo, né? Não é do subsolo. Então, número 5. A produção de proteína animal tem elevado custo ambiental. 5, letra D. 6. Na linguagem não verbal do cartaz, agora nós vamos ver os desenhos. Os desenhos. O que os desenhos nos mostram? Os desenhos mostram as crianças, a vaquinha, a água, o planeta, com uma plantinha, e ali os desenhos dos animais, das carnes, das proteínas. Na linguagem não verbal do cartaz, na representação dos 4 animais que formam as principais fontes de proteína da alimentação, tem a intenção de quê? Vamos lá. Letra A. Disfarçar a verdadeira aparência deles? Não. Coitados. Letra B. Caracterizá-los como seres sem emoções? Nada a ver. C. Provocar efeito de humor a partir da imagem? Não, não é para rir. Ai, um mosquito. Não é para rir, galera. Não é para rir. Sempre tem um mosquito querendo assistir a minha aula. Que coisa séria. Sério. Letra D. Apresentá-los como o mesmo produto de consumo, proteína animal, ou sugerir a modernidade e os avanços obtidos no projeto. Não. Aqueles animais ali embaixo têm a intenção de quê? De apresentá-los como o mesmo produto de consumo, a proteína animal. Número 6, letra D. Vocês conseguem responder legal olhando simplesmente o enunciado da pergunta. A representação dos 4 animais que formam as principais fontes de proteína da alimentação. Tem a intenção de apresentá-los como o mesmo produto de consumo. Tá? Então, ali seriam aquelas proteínas que estariam fora da alimentação das crianças nas escolas. Então, ali, aquele cartaz sugere segunda sem carne, né? Descubra novos sabores. Seria a segunda-feira sem carne. Porque as escolas, aqui fala-se das escolas públicas, né? Escolas públicas ganham, as crianças se alimentam, né? A merenda é dada nas escolas. E muitas vezes não é a merendinha, bolacha, é comida mesmo. Texto seguinte. Hambúrguer vegetariano integral de forno. Ah, deve ser muito bom, galera. Olha os ingredientes: massa, farinha de trigo integral, óleo vegetal, linhaça triturada. Depois o recheio é soja, água, farinha de trigo, azeite, cebolinha e temperos. Deve ser muito bom. Primeiro fazer a massa, etc e tal. Vamos ver o hambúrguer vegetariano integral de forno. Primeira pergunta. A receita é tão comum no dia a dia que costuma ser transmitida oralmente. Por suas características e objetivos, a receita culinária corresponde a um tipo de texto que tenta convencer que o prato é saboroso. O que faz a receita? Quando vocês leem uma receita, o que vocês têm ali? Vocês não têm os passos a seguir para conseguir fazer o alimento? Seja doce ou salgado, não importa? Sim. Então, tenta convencer que o prato é saboroso? Não, não é uma propaganda. Letra B. Pretende mostrar que cozinhar é fácil? Também não. Explica a função de cada ingrediente? Não, senão é um texto técnico. Serve de propaganda de um produto? Não, letra A igual. Expõe os detalhes de um processo? Sim, senhor. 7, letra E. Questão número 7 fala do texto injuntivo.
O texto injuntivo é um texto que tem ordens, usa muito o imperativo, né? O modo imperativo. O modo imperativo o texto injuntivo, ele contém um modo imperativo, né? Ele está contido nas receitas, nas bulas de remédio, nas bulas, nos manuais de instrução, para montar coisas, para organizar, para seja o que for. Remédio tem todos os passos, né? Então, coloque, tome, não passe, não ingira, não isso, faça aquilo, faça aquele outro. Monte, aperte, parafuse, né? Então, chama-se texto injuntivo. No mesmo processo, a questão 8 fala sobre isso, ó. Palavras que expressam ordem ou determinação, como despeje, misture, deixe, embrulhe, também são frequentes na fábula, na bula de remédio, na lista de compras. Então, acabei já dando a resposta da 8. 8, letra B. Texto injuntivo, tá? Algumas provas falam da palavra texto injuntivo. Essa não fala, mas ela sugere uma questão, uma pergunta, tá? Muito bem, questão 9. Vai ser muito difícil embrulhar os hamburguinhos e espere uns 15 minutinhos. Notem que essa pergunta, essa receita, ela está sendo feita para as crianças. Quando a gente fala espere uns minutinhos, 15 minutinhos, não é para ser minutinhos rápidos. Então aqui não tem ideia nem de intensidade, nem de pouca intensidade, nem de muita intensidade, tá? Não é. Então aqui não é para reforçar sentido ou atenuar sentido. Tem a ver com a ironia? Também não. Tem a ver com uma linguagem mais afetiva para chegar ao público infantil? Espere 15 minutinhos, coloque numa forminha. É ou não é? Deguste com muito sabor este hamburguinho maravilhoso. Não traz uma coisa mais afetiva, não é que tem a ver com amor a história, mas é uma linguagem que traz mais para perto do coração, utiliza emoção. Não é bem afetividade, é emoção, é a palavra correta. Então é a número 9, letra C. A canção a seguir foi gravada em 1976, muitos de vocês conhecem, né? A Elis Regina cantava Eu Quero Uma Casa no Campo, do Zé Rodrigues. Muito bonita e vocês já devem ter escutado essa canção. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Bom, questão 10. Na letra da canção, o eu lírico é o poeta. Faz uma lista das coisas que deseja como projeto de vida. Quando afirma, eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. O que é pastar solene? Algo solene é algo cerimonioso, algo com pompa. Então imaginem, carneiros e cabras pomposos no jardim dele. Uma coisa pomposa, uma coisa cerimoniosa, oficial. Ele cria uma imagem em que o campo é apresentado como um lugar sem graça? Não. A contemplação dos animais traz paz de espírito? Sim. O jardim e a casa são espaços destinados ao lazer? Não. Aqui não tá claro, não fala da casa. A presença do homem causa perturbação, não há preocupação com a pecuária, a fim de trabalhador, muito menos. Então a 10 é a contemplação, letra B, dos animais traz paz de espírito. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes, pomposos no meu jardim. Então ele cria uma imagem de paz de espírito. Aqui seria legal vocês lerem toda a estrofe, né, para que fique bem claro, ó. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas.
quando ele fala ali no próximo verso, né, a contemplação dos animais traz paz de espírito, porque ele quer o silêncio das línguas cansadas. Então, quando eles colocam versos para vocês analisarem, voltem ao texto, vejam a estrofe inteira, porque muitas vezes a gente não consegue ver a resposta só com o que eles dão ali. Então vão no texto, ou leiam mais acima, ou leiam mais abaixo, estejam sempre batendo bola com o texto dado. Porque pegar uma questão assim, que eles largam um fragmento, né, muitas vezes ela fica incompleta para responder e causa dúvida. Tinha até o glossário ali, formal, sério, majestoso. Número 11. Nos versos em que foi usado, o verbo plantar tem um sentido diferente do comum. Quando diz onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, o meu lírico dá a entender que... Então, plantar, aqui não é o sentido de botar os amigos, os discos e os livros como se fossem árvores, né? Não são árvores. Quando ele planta alguma coisa, o que ele pretende? Ele pretende dar permanência àquilo, não é? Quando a gente planta algo, a gente quer que aquela situação ali se enraize. Então, como ficaria legal a resposta? O eu lírico dá a entender o quê? Ele pretende colocar na terra escolhida as coisas que ele mais valoriza? Sim. Ficar longe das pessoas com as quais? Também não. Transformar sua casa em um lugar mais culto? Não. Os amigos não fariam parte, né? Trocar seus antigos hábitos por uma vida mais simples? Não é essa a ideia do poema. Fazer da agricultura uma atividade de lazer e de arte de lazer também não. Sempre tem uma questão completamente fora da casinha, né? Olha a letra E. Também na anterior, a letra E ali, meu Deus. Então, questão 11, letra A. Questão 12. As expressões esperança de óculos e filho de cuca legal, olha lá. Esperança de óculos está numa linguagem conotativa, certo? E filho de cuca legal, cuca. O que é cuca? Cabeça, mente. Ah, minha cuca hoje não está funcionando. Cuca, cabeção. Só que é uma gíria bem antiga, por sinal. Ai, minha cuca não está funcionando hoje. Né? Então, demonstra que a linguagem foi empregado o quê? Aqui bastaria eu ver o filho de cuca legal para matar a questão, quer ver? Coloquial, sim. Pessoal, moderna, culta, formal. Mataria a letra C, letra D, letra E. Filho de cuca legal, uma linguagem pessoal, também não. Mas aí vocês poderiam ficar com dúvida. Olhem a primeira, esperança de óculos. É algo que me dá, que me é inspirador, sugestivo? Sim. Ou impreciso, que não dá precisão. Então, matando já a filha de cuca legal, vocês ficam com a letra A ou B. E vocês matam a esperança de óculos como algo inspirador, como algo sugestivo. Questão 12, letra A. Agora vamos na questão 13. Questão 13 tem a ver com uma imagem dos produtos de couro vegetal. Se tornou o motivo. Couro vegetal dos seringais da Amazônia, texto 5. Então, fala do couro vegetal, do encauchutado ao couro vegetal, da maior agregação de valor, da qualidade, do fato dele ser inofensivo para o meio ambiente. Então, o couro vegetal, ali colocaram produtos, exemplos, né? Adquirindo os produtos seringueira, além de colaborar com a preservação da Amazônia, né, você estará gerando melhores condições de vida, obter mais informações sobre os produtos, entrar em contato. Muito bem. O texto está no site de uma organização de amparo aos seringueiros da Amazônia, que extraem e processam o látex. Para quem não sabe, o látex é a borracha,
Então é aquela seiva que sai da árvore e que é processada depois para fazer todo o tipo de material da borracha. Petróleo. Segundo o texto, o couro vegetal feito de látex é ecologicamente inócuo. Para quem não sabe o que é inócuo, está escrito no glossário. Característica do que é inócuo e inofensivo. Inócuo, então, é que não produz danos à natureza, ele é inofensivo. Então, por quê? Porque ele vai além do necessário ao meio ambiente? Não. Porque ele promove os produtos de origem animal? Não. Porque ele recorre à extração da fauna? Não, pelo contrário. Porque tem grande aceitação no mercado? Não fala disso no texto. Por quê? Porque ele favorece o equilíbrio da floresta? Sim, senhor. A pergunta é por que é ecologicamente inócuo? Ecologicamente inócuo significa que ele não produz danos à natureza, favorece o equilíbrio da floresta. 13, letra E. Um texto tão grande. A origem do couro vegetal, como explica o texto, foi o encauchado, uma espécie de saco impermeabilizado pelo látex. Então, a origem do couro vegetal, como explica o texto, foi um encauchado, uma espécie de saco impermeabilizado pelo látex. Na origem desse produto, pode-se observar que o seringueiro fez o quê? Superou a pobreza, usou a criatividade, tornou-se habilidoso, alterou suas tradições, trocou suas ferramentas, né? Espécie de saco impermeabilizado pelo látex tem a ver com a criatividade do seringueiro. 14, letra B. 15. Na frase, adquirindo os produtos da seringueira, você estará gerando melhores condições de vida e saúde para o povo da floresta. Muito bem. Vocês vão ver aquela frase sublinhada e vão tentar passar para uma conjunção. Que conjunção seria possível ali? Ai, Silvia, não sei. Então vamos tentar pegar aquele gerúndio que está ali, adquirindo, e ver que noção está dando a frase. Você estará gerando melhores condições de vida e saúde para o povo da floresta quando? Quando adquirir os produtos da seringueira. E o quando? Quando dá ideia de tempo, certo? Quando adquirir os produtos da seringueira. Ok. Mas tu já adquiriste? Não. Então, o que tem antes de uma condição temporal aqui? Adquirindo seria a ideia de se adquirir. Não é assim? Então, adquirindo os produtos da seringueira, você estará gerando se adquirir. Se. Então, você estará gerando melhores condições de vida para o povo da floresta. Olha, galera, eu tenho a dizer que na questão 15, eu tenho duas ideias. Duas ideias. Tenho duas ideias na questão 15. Eles se safaram de como eu vou dizer para vocês, de um recurso, porque não existe opção tempo. Estão vendo? Esse gerúndio aqui, ele dá a ideia de duas situações. Vou dar para vocês. Olha a primeira. Se você adquirir os produtos da seringueira, estará gerando melhores condições de vida. Essa é a resposta que eles querem. Condição número 15, letra D. Só que poderia também, como eu falei no início da questão para vocês, uma ideia de tempo. Quer ver? Adquirindo os produtos da seringueira, você estará gerando. Quando adquirir os produtos da seringueira, você estará gerando melhores condições de vida. Não é que fique bem temporal, mas ela abre uma brecha para uma situação temporal. Só que não há na questão 15 um indício de resposta para tempo. Se tivesse, né, seria invalidada essa questão, porque dá margem para entender que pode ser tempo também. Claro que condição é mais correto, sem sombra de dúvida. Condição é mais correto.
mas abre uma brecha para tempo também. Vamos na próxima. Comum no jornal, isso antes de entrar na 16, a língua portuguesa tem dessas, pessoal. É uma língua tão rica em possibilidades, é uma língua tão vasta de sinônimos e de condições, que um gerúndio acaba tendo infinitas possibilidades, um verbo no gerúndio, certo? Então, as coisas em português têm uma regra, elas nasceram assim, mas dependendo do contexto elas podem ser assado. E é aí que a pessoa se dá mal, porque decorar as regras de português vai levar à felicidade, ao êxito? Não. A gente tem que conhecer as regras, saber que elas existem e conseguir colocar essas regras em determinados contextos que nos dão. É nesse sentido que as provas dos colégios militares trabalham, com a semântica. O que é semântica? Semântica é significado. Se eu pegar esse adquirindo e colocar nessa frase, que sentido ela vai ter? Se eu pegar esse gerúndio e colocar nessa frase, que sentido ela vai ter? Entendem? Então, tem que prestar muita atenção no contexto, porque tudo está relacionado com texto, com o texto dado ali, certo? Então, são poucas as regras da língua portuguesa que são, assim, fórmulas matemáticas, por exemplo. São poucas. Por quê? São poucas, são muitas, né, na verdade. Mas elas devem ser interpretadas. O que eu posso dizer para vocês? As regras de acentuação são únicas. É uma fórmula. É pá, propa, parox, ox, ponto. É aquilo, acabou o papo. Se tem exceções, tem. Também vocês têm que saber. Ok. Regras de pontuação são aquelas. Acabou o papo. Ah, mas nesse aqui posso colocar uma vírgula, posso tirar, como é que fica melhor? Bom, aí é um nível de uma vírgula ou um ponto um facultativo, tá? Aí é diferente. Então, tem que sempre analisar o contexto. Combinado? Não vão se esquecer, isso é para a vida de vocês. Questão 16. Então, foi dado um infográfico, um gráfico informativo. Um gráfico que contém informações. Então, vamos ver. Analisem sempre um gráfico, um infográfico, de todas as formas. Olhem o título, olhem as imagens, leiam tudo, prestem atenção em tudo, inclusive na bibliografia. Sempre pontuando a bibliografia. Então, diz assim, pirâmide alimentar sem exploração animal, 60 minutos de atividade física por dia. Ômega 3, o pico da pirâmide, eu tenho que comer aqueles alimentos com restrição. O ômega 3, a vitamina B12 e a vitamina D. E no primeiro, 60 minutos de atividade física por dia, eu estou no pico da pirâmide. Eu vou conseguir ômega 3, vitamina B12 e vitamina D. Logo eu vou ter, baixando na pirâmide, os vegetais ricos em cálcio, que é para comer com critério. Quais são? Feijões, nozes e leguminosas, que eu tenho que comer com critério. Não é me agarrar e devorar um prato de nozes, tá? A seguir, vem os legumes e verduras, que eu vou comer generosamente, ou seja, muito. E as frutas eu também posso comer generosamente. Então, legumes, verduras e frutas. A base da pirâmide está, os grãos e os cereais que nós podemos comer em boa quantidade. Então, livre de lactose, hormônios antibióticos, baixo teor de gordura saturada, aquele desenho ali. Bacana, né? Sem comer carne. Infográfico, vamos lá. Tradicionalmente usada para representar os produtos que devemos consumir em favor da saúde, a pirâmide alimentar traz um conjunto de informações. Nesse infográfico observa-se o quê?
que na base estão agrupados os alimentos mais baratos? Não, não. Grãos cereais não é mais barato, não. E nem fala de preço a pirâmide. Esse infográfico não está falando de preço. Ai, Silvia, mas eu sei que pão é mais barato que uma fruta. Não interessa. Aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês vivem, nós temos que analisar aquilo que foi dado. Tá falando em preço? Não. Então, letra A, fora. Letra B. As vitaminas estão isoladas das demais fontes de energia? Vitaminas estão isoladas? Não. Tá lá no pico da pirâmide. Errado. Letra C. O benefício do alimento depende do seu consumo consciente? Ah, sim. Olha lá. Coma com critério, coma generosamente, coma em boa quantidade, coma com critério, com restrição. Quer dizer, eu não posso me agarrar e comer 5 pratos de feijão numa sentada. Não dá. Então, eu tenho que comer dentro da medida do consumo consciente. Então, questão 16, letra C. A letra D, vegetais ricos em cálcio são mais importantes que cereais, também não está dizendo que é mais importante. Fazer atividades físicas e beber água levam a comer com qualidade? Não, não está falando em água aqui. Ah, aquele lá embaixo é para ser água. Livre de lactose, hormônios e antibióticos. Né? Fazer atividades físicas, sim. Beber água levam a comer com qualidade. Não, não fala em comer com qualidade, fala em absorver vitaminas. E não, a água não, o exercício físico só. Então, 16, letra C. 17. A palavra leguminosas é formada a partir de legume, seguida pela terminação osa. O uso desse elemento final deu à palavra o sentido de quê? Osa é um sufixo que foi acrescentado no legume. É formada a partir de legume. Quando eu digo as leguminosas, eu estou falando do quê? Da nutrição dos legumes, do formato dos legumes, do aroma dos legumes, da beleza dos legumes ou da família dos legumes. Isso aqui é uma questão de sufixação, é bem difícil por sinal. Mas vocês conseguem descartar, no momento que vocês falam leguminosas, vocês estão falando da família dos legumes. Muito bem, então questão 17, letra A. Texto 8. Olha que legal que eles escreveram. Chegando até aqui, talvez você esteja um tanto cansado, mas agora falta pouco, né? Para vocês se sentirem assim, bem próximos, mais tranquilos. Gostaríamos que você se divertisse com um tipo de texto de que a gente, da sua idade e da nossa também, geralmente gosta bastante, os quadrinhos. Convidamos para a nossa prova a turma da Mônica. Então, vem no texto 7. A Magali vem lá. Pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida. Para mim, chega de carnes gordurosas e frituras. Uau, que legal, Magali, apoiado. De agora em diante eu vou ser vegetariana. E aí, o que aconteceu? Teve gente que não entendeu. Quando eu corrigi essa prova em aula já, Silvia, eu não entendi. Como se chama o personagem que fugiu? Cebolinha. O cebolinha é um legume. É um legume. E aí, uma verdura? Um legume. E aí, galera? No momento que a Magali vai se transformar numa vegetariana, ela vai comer, além de todos os legumes e frutas e verduras, ela vai comer cebola. Então, o pobre do Cebolinha deu no pé. A pergunta é: a história em quadrinhos constitui-se da linguagem verbal associada a elementos não verbais. Então, a linguagem verbal são as palavras, elementos não verbais são as imagens, como o desenho e o contorno dos balões. No último quadrinho da tira, as linhas e expressões faciais da Mônica e da Magali, as linhas, expressões faciais delas,
Mostram o quê? Que o Cebolinha é um menino ingênuo? Não, né? Fora da casinha essa resposta. Que a Mônica tem uma força extraordinária? Também não tem nada a ver com a Mônica aqui. Que a fome da Magali representa uma ameaça? A fome da Magali representa uma ameaça sim, mas não é essa a resposta. Tá perguntando as linhas e expressões faciais. Por que a Mônica e a Magali estão com aquela cara? Essa é a pergunta. Porque a fome da Magali representa uma ameaça? Não! Porque as personagens mostraram-se surpreendidas. Certo? Cuidado aqui. Quem não leu bem o enunciado se ralou nessa questão. Questão 18, letra D. Tá pedindo as expressões da Mônica e da Magali no último quadrinho. E não por que o Cebolinha deu no pé. Agora sim, a pergunta por que o Cebolinha deu no pé é a 19, ó. Para transmitir a mensagem de humor da tira, o cartunista Maurício de Souza recorreu a um conjunto de elementos que partem. Letra A. Então, quais foram os elementos que deu humor à tira? A decisão específica de não se comer carne? Não. As conhecidas características das personagens? Sim. Por quê? Porque o que é engraçado aqui? O fato de que muitas crianças não terem entendido essa tirinha, né? O fato do menino Cebolinha ser uma cebolinha. É o ser chamado de cebola. Não, ele não é uma cebola. Ele tem o cabelo de cebola, então o fato dele ser cebolinha, ele se escapou com medo de que a Magali fosse comer ele. Então a questão 19 é letra B, é pela característica da personagem. E vamos ver mais um texto. Você já ouviu falar em pinturas rupestres? Vejam bem, essa prova tem 8 textos. Só que eles exploram bem todos os gêneros, né? Tem poema, que é uma canção, tem tirinha, tem infográfico, tem um texto, como é que eu vou dizer para vocês? É um texto didático, de um link, né? Tem a utilidade dos animais, tem uma narrativa do Drummond, tem um folder, né, do benefício da alimentação vegetariana, tem receita. Vejam a enormidade de gêneros narrativos contidos numa provinha. As provas de Porto Alegre não costumam ter esta vasta escolha de gêneros narrativos, de gêneros textuais, não é narrativos, textuais. Então, as provas do Rio, elas costumam ser mais compridas exatamente por isso, por maior quantidade de textos. Aqui no Sul, eles exploram muito as narrativas e alguma tirinha, e fica nisso, né, pessoal? Não parte muito disso. Mas vamos lá. Você já ouviu falar em pinturas rupestres? São as mais antigas formas de arte produzidas pelo ser humano. Algumas datam de 40 mil anos antes de Cristo e se encontram nas paredes das cavernas que serviam de moradia. Essas pinturas mostram situações do dia a dia daquelas pessoas daquela época, como o que inspirou o próprio texto. Então, olha ali. Temos um homem das cavernas desenhando um homem matando um bicho. Uma lança, né? Aí vem um homem das cavernas e coloca proibido matar bichos. Bem bacana, né? Então a charge, ó, mais um gênero textual, que é a charge. A charge, ela sempre vai criticar, satirizar, chamar a atenção através do desenho, charge, cartoon, é desenho, através do desenho, que pode ter alguma linguagem verbal, pode ter palavra, na maioria das vezes é só a imagem, para chamar atenção, para uma crítica. Essa charge aqui chama a atenção para uma crítica de respeitar a vida dos animais.
Então, a charge retrata uma cena ou situação com intenção crítica, usando o desenho como linguagem. Nessa charge, a mensagem tem sentido crítico, uma vez que remete à idade da pedra, remete à idade da pedra, olha a roupinha deles, o desenho nas paredes, o princípio do respeito aos animais. Então, remete à idade da pedra, né? Remete o princípio do respeito aos animais naquela época. Então, a questão 20, letra E, é muito legal, essa charge. A redação dessa prova é bem legal. Eu já fiz essa redação com uma gurizada de uma turma e elas entregaram e ficou bem bacana. Eles querem que vocês façam uma página de um diário. Então, uma página de um diário, né, tem uma colocação de parágrafos livre, quer dizer, não vai seguir aquela rigidez de uma narrativa. Então, a única coisa que tem que conter o vocativo, querido diário, vírgula, e vocês vão começar, aqui tá a linha, né? Tem que ter entrada. Vocês podem começar aqui ou podem seguir aqui, tá? Mas sempre respeitando a entrada de parágrafo no vocativo. Inspirada nos textos da prova e nas tiras, escreva uma página de diário em que você conte sua experiência. Claro que real é imaginária, na maioria de vocês vai ser imaginária, com alimentação livre de produtos de origem animal, o que inclui ovos e leite. Então, não haverá ovos, leite ou produtos animais. Pode ser que você experimentou na escola, na sua casa ou ainda no restaurante. Seu relato deve mostrar como você vê a relação entre os seres humanos e os animais e a preservação do meio ambiente. Aqui foram dadas algumas tirinhas, foram dadas aqui, alguns animais são carnívoros, outros são herbívoros, seres humanos são onívoros, isto é. O que foi, Dinho? Muitos humanos já são veganos, viu? Chico, se tu não come carne, tu come o quê? Alface, batatas, arroz, feijão, rúcula, grão de bico. E aí ele começa a enumerar a quantidade de coisas que ele come. Deve utilizar a norma padrão, quer dizer, fugir das gírias e das palavras do uso coloquial. Mínimo 20, 25, isso é Rio de Janeiro. Se fosse Porto Alegre seria mínimo 20, máximo 30. Não ter marcas de identificação. Aqui não tem nada mais do que... Não tem nada mais de proibições. Então, primeiro parágrafo, querido diário, comecem situando o leitor onde vai se passar a experiência de vocês de ter comido algo vegano. Então, querido diário, semana passada, meus pais... Querido diário, na semana passada, meus pais, vocês não precisam se apresentar, porque o diário já conhece vocês, né? Então, eu e meus pais, meu pai, minha mãe e minha irmãzinha, ou eu e meus pais, né, resolvemos conhecer a tão comentada comida vegana. E eu não estava com muita vontade, afinal de contas, adoro um bife com batata fritas, mas meus pais insistiram que eu deveria abrir meus horizontes para novas aventuras alimentares. E lá fomos nós a um restaurante vegano. Ao chegar, nos sentamos à mesa, vimos o cardápio, nos olhamos e achamos a situação bem estranha. Assim, relatem assim como que era uma novidade para ti, para vocês pequenininhos e para os pais de vocês, entendem? Sempre, absolutamente sempre, né? Se estão pedindo para vocês se identificarem ali, no sentido de ser criança, né? Que vocês têm pais, vocês não vão poder fazer uma experiência sendo adultos, tá? Essa prova aqui foi feita para vocês, eles querem que vocês contem
uma experiência no diário. Então, eles não é para fugir da idade de vocês. Só que tem uma coisa, nesse diário vocês não podem se identificar, não se identificar, certo? Se vocês não podem se identificar. Dizer que tem a minha mãe Maria, o meu pai João, mesmo, eu já não colocaria nome nos meus pais, né? Deixa tudo sem nome. E vocês também não precisam colocar nomes aqui, né? Vocês estão escrevendo para o diário já conhece vocês. Agora, se identificarem, terão a redação anulada. Não se identifica, querido diário, eu sou a fulana de tal, eu sou a Silvia. Em primeiro lugar, o diário já me conhece, porque o diário é meu. Então, é uma aberração começar a me... Segundo lugar, eu vou tirar 0 porque estou me identificando na minha prova de redação. Entenderam? Então, deem tchau. Bom, não precisa dar tchau pro diário. No final do diário, vocês, na página do diário, vocês vão... Então, essa foi uma experiência muito legal. Amanhã eu te conto mais. Vocês podem personificar o diário, né? Vou dormir porque estou muito cansado. Boa noite. Querem mandar um boa noite pro diário? Pode mandar. Mas o que é importante é que haja uma finalização. Vocês contarem a experiência. Quando vocês chegaram ao restaurante, ou começaram a fazer a comida, ou resolveram que iam comer comida vegana. Como é que foi a experiência? É interessante vocês mostrarem pro diário que era estranho, mas que era maravilhosa. Que teve alunos que... Houve alunos que até me disseram que depois da experiência, é claro que na historinha, não sei se é verdade, a família toda resolveu ser vegana. Então, porque a soja tinha gosto maravilhoso, né? Que eles passaram a entender o gosto das ervilhas maravilhosas, da couve-flor, dos grãos, toda essa parte legal. Tá bom, meus amores? Então, essa prova também é muito bacaninha sobre alimentação, né? Numa era em que você só come McLanche feliz e McLanche infeliz, porque engorda, né? Temos aqui a super prova do Rio de Janeiro. Super beijo para vocês. Se alimentem decentemente. As provas sempre nos trazem, além de saber mais português, nos ensinam muitas coisas, não é? Então, até a próxima. Beijo no coração e muito obrigada. Tchau, galerinha.